Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de probabilidade dos seminários aleatórios. Hoje é a aula 10 e continuaremos falando sobre variáveis aleatórias contínuas. Vamos ao vídeo. Inicialmente, vamos fazer uma breve revisão aqui, antes de entrar no assunto novo. Nós definimos que uma variável aleatória era uma variável contínua se a probabilidade da variável cair dentro de um conjunto A era dada pela integral de uma função dentro desse conjunto A. Essa função, para essa definição fazer sentido, ela precisa ser não negativa, e além disso, a integral dela no conjunto todo tem que ser 1. E aí, nós vimos um exemplo de variável aleatória contínua, que foi a variável que tem a distribuição normal. E a variável com distribuição normal é a variável que tem essa densidade. E aí, o nosso próximo passo é verificar que essa função aqui, essa Fn, é uma densidade. E para essa densidade, como vimos, tem que ser não negativa. Óbvio que é não negativa, porque isso aqui é uma exponencial. E em seguida, temos que verificar que a integral dela na reta toda é 1. E aí, essa é a parte não trivial da história. E o próximo exemplo é justamente verificar que essa integral é 1. Então, como é que nós vamos fazer essa conta? Esse exercício, no mundo ideal, é um exercício de cálculo. Mas como o mundo não é ideal, ele é um exercício de cálculo com uma passagem peculiar, aqui, um pouco roubada, que a gente só consegue provar com teoremas de teoria da medida. Quer dizer, eu só sei provar com teoremas de teoria da medida. Talvez tenha jeitos mais práticos, mais linguagem de máquina, né? Mais perto das definições de provar do que usar essas definições avançadas de medida. Mas o ponto é, vamos tratá-lo inicialmente como um exercício de cálculo. O que nós queremos é calcular essa integral, porque estamos olhando para uma normal 0,1, tá? Vou voltar aqui para nós. Normal 0,1 é pegar μ igual a zero, vai zerar aqui, vai ficar sigma, x sobre sigma, ficaria x sobre sigma, só que nós estamos trocando o sigma por 1, então o sigma daqui some, e o μ some. E aí a gente vai ficar só com essa integral lá. A constante de normalização, essa constante que está aqui na frente, é o que nós vamos provar que vai ser o valor da integral, essa parte de baixo. Porque aí, quando você pegar a integrar tudo na reta, a constante sai e vai só dividir a integral pela constante. Basicamente, o que nós queremos mostrar é que essa integral aqui é o que seria a integral de menos infinito a infinito dessa função da raiz de 2π. Como a função é par, nós vamos integrar só num lado da reta, só na semirreta, e o outro lado vai ser igual, depois a gente multiplica por 2. Bom, queremos integrar essa função. O que eu vou fazer é definir uma nova função. Essa função não, desculpa. Queremos calcular essa integral. Vamos melhorar a frase desse jeito. Queremos calcular essa integral. Faremos isso definindo a função g de t igual a integral de 0 a t, em vez de ser 0 a infinito, da mesma função interna aqui. Gleidson, o que você acha que a gente pode fazer? O que a gente precisa fazer para, a partir dessa função, obter essa integral? O limite da raiz quadrada de g de t, com t indo para infinito, vai ser exatamente aquela integral ali, né? Certo. Mas a gente sabe que, como a raiz quadrada é contínua, a gente pode passar a raiz quadrada no final, né? Então, pode pegar o limite e depois pegar a raiz quadrada. Ok? Ok. E é exatamente isso que a gente vai querer. Vamos calcular, vou usar esse símbolo g infinito aqui, só por um abuso de notação. E o que nós queremos, então, é calcular esse limite e depois tirar a raiz quadrada, exatamente o que você falou. Como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo que daremos é... Vou derivar aqui a função g de t, e aí a gente pode usar a regra da cadeia, né? Rebeca, qual é a derivada de g de t? 2 vezes essa integral, Certo. vezes e elevado a t quadrado sobre 2. De onde veio o e elevado a t quadrado sobre 2?
Porque teorema fundamental do cálculo. Ok. Então, a derivada da g vai ser a gente estava derivando um quadrado de uma função, né? Então vai ser 2 vezes a função vezes a derivada dessa função. Aí o que a Rebeca notou para a gente também é que se você derivar uma integral pelo teorema fundamental do cálculo, o que nós vamos obter vai ser a própria função que está sendo integrada lá dentro, que é elevado a menos t quadrado. Então, esse elevado a menos t quadrado, por ser uma constante, com respeito à integral, né? Ela pode entrar na integral. Agora, nosso passo vai ser calcular essa integral daqui. Como é que nós faremos isso? Fazer uma mudança de variável. Se a gente troca aí, Daniel, pega uma variável u sendo x sobre t. Tem o argumento da função, tá, gente? Mas para integral t é constante. O que é que a gente vai ter fazendo essa mudança de variável nessa integral? Dentro fica u sobre t ao quadrado ali no lugar do x. O t é constante, tá? Quanto vale o x quadrado? U ao quadrado sobre t ao quadrado. Vezes, né? Vezes. Ah, verdade. Pronto. Era isso. Vai ficar o quadrado t quadrado, e eu tenho um t quadrado aqui, ele fatora. E o dx é tdu, né? Então, é daqui que vem esse t. Agora, vamos Mas por calcular, que ficou a integral de 0 a 1? porque quando você troca, tem que trocar o intervalo também, né? Aqui o intervalo vai ser de 0 sobre t a t sobre t. E aí, tá, essa função aqui tem primitiva, tá, gente? Vamos ver se a gente descobre quem é a primitiva dela. Vamos, Gleidson, quem é a primitiva dessa função? Toda essa exponencial aí, beleza? Vai ser, Uhum. quando eu derivar isso aí, vai dar o quê? Vai continuar ela, aí vezes a derivada daquele cara ali, que é menos 2 vezes 1 mais o quadrado t sobre 2. Já tem o t e 1 menos o quadrado vai aparecer, pode fazer aparecer, eu acho, sobre 2. Uhum. Então, a primitiva é e a menos 1 mais o quadrado, t quadrado sobre 2. Tá, o 2 do 2 morre, beleza? Fica menos 1 mais o quadrado, t. E o t tá aqui, beleza. Então, e a menos 1 mais o quadrado, t quadrado sobre 2, vezes, ou melhor, dividido por menos 1 mais o quadrado. Essa é a primitiva, Ok. né? Esse aqui. Isso. Então, derivando essa coisinha em relação a t, essa função em relação a t, nós obtemos exatamente o que está aqui. Agora, eu vou usar um teorema que eu vou pedir que vocês aceitem, que é o teorema da derivação sobre o sinal de integral. Que significa exatamente que se você tem a integral de uma derivada em relação à função t aqui, a t não está relacionada com o fator de integração, então você consegue passar a integral para fora. Desculpa, a derivada para fora. Tanto faz, né? Se tiver a derivada primeiro, você consegue inverter com a integral. Em qualquer caso. É a regra de Leibniz, né? Se não me engano. Chama. Regra de Leibniz. Uhum. Ela está enunciada no apêndice, nas notas. E esse é a única passagem que a gente vai usar, ela, provavelmente, no curso todo. Mas é interessante saber por cultura geral, né? E para lembrar também que é uma forma de fazer. Outra forma de fazer essa conta seria usando coordenadas polares, tá? Não essa conta, mas calcular essa integral aqui. É via coordenadas polares. Decidi usar essa aqui porque eu acho que ela é menos comum na vida da gente. Pronto, então conseguimos calcular a derivada de, de g e obtivemos uma derivada do lado de cá. O que, é que a gente pode fazer agora para conseguir ter? G, desculpa. G' de t é isso aqui. Então, quem é g de t?
É a integral disso. Certo. E quanto dá a integral disso em t? Vai dar essa integral aqui. Ok? sim. Pelo teorema fundamental do cálculo, se você quiser saber quem é a primitiva disso, é só tirar essa integral, né? Quer dizer, nem precisa de teorema fundamental do cálculo, é só definição mesmo de primitiva. Uma primitiva de g de t, Sim. g' de t, é só tirar a integral, a derivada daqui. Ou seja, nosso desafio para encontrar g é calcular essa integral daqui. Só troquei o por x por uma razão misteriosa. Vamos seguir. Então, o ponto que está sendo dito aqui é que se g' é igual a isso, então, e h é igual a isso, então g' é igual a menos 2h'. E daí, o g vai ser igual ao 2h mais uma constante. Tudo que a gente precisa fazer é determinar quem é essa constante. Para determinar essa constante, vamos mandar o t para zero. Por quê? O que acontece quando o t vai para zero? Se você manda o t para zero aqui, essa expressão vai para quanto? Vai para 1 sobre 1 mais x quadrado, né? Porque isso aqui vai para zero, o de cima o expoente vai para zero, então o e elevado a zero vai para 1, e a gente vai ficar só com a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado. Isso daqui é um arco tangente, né? O Lohan que gosta de arco tangente. E se a gente manda o t para zero aqui, isso aqui vai para zero, né? Pela continuidade da integral. E aí, bom, mandou para zero, por um lado, vai para o arco tangente, no intervalo 0,1, que dá π por 4, e do outro lado, a gente viu que via para zero. Então, desse modo, a gente consegue calcular o C, mandando o H para o outro lado, divide por 2, ou multiplica por 2, né? Aí, no final das contas, nós obtemos que a constante é π por 2. Aí, sabemos quem é a constante. Para calcular g de infinito, é só calcular h de infinito. E quando h vai para infinito, quando t vai para infinito, no h, você vai ter e elevado a uma coisa que está indo para infinito, menos infinito, né, porque tem um menos aqui. Então, essa expressão vai para zero. O h de infinito está indo para zero, vamos ficar só com o g infinito e com a constante. Então, g deu π por 2. E o que nós queremos de verdade não é o g, é 2 vezes g, né? Porque é de menos infinito a infinito. Então, se isso aqui, se o g deu π por 2, bom, o g deu π por 2, então a gente pode passar a raiz quadrada e obtém essa integral. E o que nós queríamos de verdade era 2 vezes essa integral, né? Porque a gente quer de menos infinito a infinito. Aí, quando multiplicar o 2 aqui, vai entrar como 4, dividir pelo 2, fica a raiz de 2π. Bom, então, já sabemos calcular o fator de normalização da normal. Fim desse pedaço, né? Então, o nosso próximo passo, agora que nós já sabemos o fator de normalização da normal, é calcular, é mostrar que a exponencial possui densidade. Daniel, você lembra o que dizia, qual era a definição da variável exponencial? Na verdade, a gente quer a distribuição, né? Porque o que a gente quer provar é que ela tem densidade. Qual é a probabilidade de ser negativo? Era zero. E qual era a probabilidade de ser menor do que um t positivo? 1 menos e elevado a menos lambda t. Certo. Temos essa função aqui para ser a função de distribuição. E nós queremos encontrar a densidade. Bom, olhando para essa fórmula aqui, Leibson, sabemos que é a função de distribuição. Como é que nós conseguimos calcular a função de densidade? O que o Daniel nos disse é que a probabilidade de x menor do que ou igual a t é igual a 1 menos e elevado a menos lambda t. Vamos considerar que o t é positivo aqui. Aí eu te pergunto, como nós encontramos uma densidade para
para x. Bom, a densidade é uma função cuja integral de 0 até t é igual a 1 menos z elevado a menos lambda t. Ela é uma função f aí, isso. Fx de t, dt, né? dt? Peraí. Eu botei a notação ruim, né? Porque eu coloquei o t em cima e botei o t como argumento de integração. Pronto, então, a gente tem que derivar, né? Pronto. Então, já temos a intuição do que será feito. Quer dizer, queremos uma funçãozinha de modo que isso aqui vale, né? Porque a gente quer encontrar a densidade. E aí, pelo teorema fundamental do Gleason, a gente consegue isso derivando a f. E derivando a f, derivando o lado esquerdo, o lado do meio, vai descer o lambda, o menos lambda, para vai ficar com essa expressão. Então, nós encontramos a função para t positivo. Agora, Rebeca, a lei da exponencial, da variável exponencial, ela só vale essa expressão quando o t, ou o x nesse caso, é positivo. Então, como é que a gente faz para determinar uma densidade? Pode Multiplica falar. pela característica de t maior do que zero, né? Característica de t Exatamente. maior. Beleza? Essa notação aqui é um abuso, tá, gente? É um abuso de notação isso aí. Nas notas já melhorei, já coloquei a característica da reta positiva. Porque isso aqui nem é um conjunto, né? Então, isso conclui a demonstração de que a variável exponencial é uma variável contínua também. Nós fizemos as contas para ela, fingindo que tudo dava certo, mas a gente não tinha visto ainda que ela era uma variável contínua. Quer dizer, não fingindo que dava certo, né, mas verificando que dava certo. Só que em nenhum momento, até agora, nós tínhamos visto que ela era uma variável contínua, porque nós não tínhamos escrito a variável como sendo a distribuição como sendo a integral de uma densidade. Ó, gente, uma coisa, eu já comentei isso, mas foi muito jogado, né? Foi no final da última conversa. Mas, só para entrar na mente de vocês para sempre, os parâmetros de anormal, o mi e o sigma quadrado, o sigma representa o achatamento da curva e o mi representa o meio da curva. Então, você tem uma normal, ela é assim, e esse meio aqui é a média, é o mi. Então, antes da média, você tem metade da integral, e depois da média, você tem a outra metade. E a integral, a área sobre o gráfico, vai ter que ser 1. Então, a probabilidade de uma normal mi sigma ser menor do que mi, ou maior do que mi, mesma coisa, é meio. Vamos seguir, então. Agora nós vamos ver uma nova distribuição, uma nova variável, que é a que a gente chama de gama, alfa beta. Essa gama é interessante porque ela nos induz a ganhar familiaridade com a função gama, que é o seguinte: a gente vai dizer que uma variável tem distribuição gama se ela é uma variável contínua cuja densidade é essa daqui, para x maior que zero. E para x menor que zero, você coloca zero também. E esse fator, aqui, ó, perceba que ela é uma variável gama com parâmetros alfa e beta. O alfa aparece no cálculo de uma função gama e aparece no expoente do x. E o beta aparece como um fator de normalização elevado a alfa também, e no expoente da exponencial. Ok? Alfa no x e no gama, e no expoente do beta, e beta
no fator de normalização junto com, e no parâmetro da exponencial. Para x menor ou igual a zero, a gente bota a indicadora, multiplica por um indicador de positivo aqui para zerar. E aqui, o gama do alfa, a definição da função gama, essa aqui é a função gama. A definição da função gama é a integral de alfa menos 1 elevado a menos x dx. X elevado a alfa menos 1 elevado a menos x dx. A integral de zero é infinito. Isso aqui generaliza o fatorial. A gente vai ver isso aqui a pouco. E agora, para fortalecermos a definição da função gama, vamos verificar que ela generaliza o fatorial. Antes disso, vamos relacionar a função gama com a densidade da gama. Perceba que a função gama tem um x elevado a alfa menos 1 aqui, a densidade da gama tem um x elevado a alfa menos 1 aqui. A função gama tem um e elevado a menos x, e a densidade da gama tem um e elevado a menos beta x. Mudou do x para o beta, mas a gente tem um beta elevado a alfa aqui para virar para que a gente possa fazer uma mudança de variável e chegar numa coisa desse tipo. Então, estou dizendo isso para vocês terem uma ligação entre a função gama e a distribuição gama, para que fique mais fácil de decorar a densidade da gama. Por quê? Porque a função gama nós vamos ter ela com uma referência mais forte, justamente por causa da conta do fatorial. Então, vamos calcular. Vamos verificar que a gama generaliza o fatorial em algum aspecto. Daniel, essa igualdade aqui vem de quê? A função gama. A definição da função gama, né? Lembrando que na definição da função gama, o gama do alfa apareceria alfa menos 1, né? Como estamos pegando alfa mais 1, menos 1 dá alfa. Essa segunda igualdade, de onde vem? Integração por partes. Integração por partes. E agora, quando a gente pega x igual a zero, quanto dá a expressão? A zero. E quando a gente pegar x igual a infinito? Vai para zero. Vai para zero também. E Isso aqui. multiplicar por polinômio. Multiplicar por polinômio. A exponencial. Isso aqui, talvez por L'Hopital, não sei. Seu teorema favorito de cálculo na reta. Isso aqui vai para zero, tá? Porque a exponencial ela é muito mais rápida do que um polinômio. Então, isso aqui é zero. Menos com menos dá mais. Isso aqui a gente viu na escola. E o que chegamos foi, o alfa pode sair, e vamos ficar com a integral de zero a infinito de x elevado a alfa menos 1 é elevado a menos x. E quanto vale isso? Isso é a função gama. Então é isso, ó. O gama de alfa é alfa menos 1 fatorial, tá? Não é alfa fatorial. Bom, essa é a função gama, tá, gente? Tem uns exercícios para vocês trabalharem com a função gama no futuro. O segundo tipo de função, que está relacionada com a função gama, o segundo tipo de distribuição relacionada com a função gama, é a distribuição beta. E uma variável tem distribuição beta com parâmetros alfa e beta, quando a densidade dela está definida dentro do intervalo 0, 1, ou seja, para maior que 1 e menor que 1, a gente coloca um indicador que dá 0. E temos x elevado a alfa menos 1, 1 menos x elevado a beta menos 1. X elevado a alfa menos 1, 1 menos x elevado a beta menos 1. E como fator de normalização, nós temos o gama de alfa mais beta, dividido por gama de alfa, gama de beta. Isso parece com a binomial, né? Parece com a binomial. Em certo sentido, a beta, ela dá uma generalizada na binomial. É como se fosse uma binomial no limite, assim. Não generaliza, né? Mas tem uma relação. Nós não verificamos, por exemplo, que isso aqui é uma densidade, tá? Provavelmente vai ficar como exercício para vocês. Mas vamos verificar que para gama são a densidade. O fato dela ser positiva, ela vai ficar a cargo do leitor, mas eu vou dar esse spoiler para vocês. Ela é positiva porque é um produto de coisas positivas. Sei que era uma coisa difícil, mas a gente vai aprendendo aqui.
Agora precisamos provar que a integral dela, no domínio, no suporte, né, no lugar onde isso aqui é positivo, é 1. Como é que nós vamos fazer isso? Queremos integrar isso aqui e verificar que essa integral no intervalo 0,1 dá o inverso disso. Então, vamos integrar isso no intervalo 0,1 e verificar que dá o inverso disso. Na verdade, talvez façamos o contrário, saiamos do resultado e chegamos nessa parte aqui. Vou até melhorar isso, porque fica menos intuitivo. Ó, gama alfa multiplicado por gama beta é a integral. Aqui, nessa conta, não deveria existir esse alfa, não deveria existir esse beta. Então, queremos calcular essas integrais. Como estamos integrando uma relação a x, outra relação a y, podemos juntar tudo em uma integral dupla e expor o teorema de Fubini. E aí, agora, a gente vai usar umas mudanças de variáveis roubadas. Por que roubadas? Porque é coisa que a gente não viu nos cursos básicos de cálculo. Mas eu vou fingir que a gente viu. É sempre difícil essa parte para mim, porque eu quero usar teoremas que não foram dados. Mas deixa eu ver se eu consigo dar uma intuição para vocês. Queremos calcular uma integração dupla. Então, o que a gente pode fazer é mudar essas variáveis x e y. A x, ela era uma variável inicialmente no zero infinito, né? E o y é uma variável no zero infinito. Mas, bom, façamos uma mudança de variável da x para um z vezes t. Então, é só trocar o x por z vezes t. X por z vezes t. Ó, perceba que nesse passo aqui a gente já eliminou o alfa, tá? Que o alfa que não devia ter, ele já não tem aqui mesmo. E o y, vamos pegar na forma z vezes 1 menos t. E por que nós pegamos isso? Porque o que a gente vai fazer agora é olhar para cada valor fixo da soma, tá? Você quer que a soma... Pega um valor z. Aí você quer olhar para todos os x e y, tais que a integral de... tais que x mais y é igual àquele z. Então, a forma da gente representar isso é escrevendo x como sendo z vezes t e o y z vezes 1 menos t. E depois, o que nós vamos fazer é variar esses possíveis t's para encontrar todos os possíveis valores de x e y, que é a soma da z. E depois a gente vai variar todos os possíveis valores de z. Vou tentar colocar isso no desenho. A ideia que eu estou fazendo aqui é a seguinte: eu quero calcular uma função nesse quadrado. E não só calcular a função nesse quadrado, eu quero calcular a média ponderada da função no quadrado todinho. Em todos os pontos do quadrado. Como é que a gente pode ponderar? Então, tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é a gente sair calculando, digamos, linha a linha aqui. Calcula, entre aspas, tá, gente? Calcula o comprimento dessa faixa. Aí depois calcula o comprimento dessa faixa. É como se a gente estivesse fixando o x e variando o y aqui. Calcula o comprimento dessa faixa, calcula o comprimento dessa faixa. E calcula em todas. Esse é um jeito de fazer. Seria variando x e variando y. O segundo jeito de fazer é você olhar para faixas diagonais. Olha para todos os lugares em que x mais y é um valor. É o z1. Olha para todos os lugares em que o x mais y é o z2. Olha para todos os lugares em que é o z3. E vai fazendo isso para todas as possíveis faixas diagonais. Foi isso que foi feito aqui. De um lado, a gente está calculando a função, fixando o y, integrando o x, e depois varia o y. Primeiro integrando o x, depois o y. E a outra forma é, varia
pega as somas possíveis de x mais y, varia os parâmetros aqui dentro, né, para dar todas as possíveis somas, vai variando aqui dentro, vai variando aqui dentro, vai variando aqui dentro. Quando você variar em cada um desses caras, você olha para todos os possíveis z's fixos, todas as possíveis somas fixas que você quer. Então, e outra coisa, na verdade a gente não quer só olhar para um quadrado, a gente quer olhar para o plano xy todo. Então, primeiro a gente faz por faixas, integra só em x, deixa o y fixo, depois integra no y. E a outra forma é integrar por faixas diagonais. Fixa a soma, calcula a integral ali, fixa a soma, calcula a integral ali, fixa a soma, calcula a integral ali. E vai fazendo isso. Pronto. Assim, gente, eu quero que vocês entendam a ideia mesmo, porque a formalidade, isso daqui, provavelmente é assunto do cálculo 4, tá? Então, se vocês não entenderem completamente, não é problema. Inclusive, a cobrança nessa região vai ser mais restrita, tá? Não vou esperar que vocês resolvam problemas usando teoremas que só vão ser vistos em cálculo 4. Mas é importante que vocês entendam a ideia do que está acontecendo. Daqui para frente, nós voltamos para cálculo 2. Por quê? Porque vai ser o t e o z são variáveis independentes uma da outra, né? T não depende de z, z não depende de t. E aí a gente pode separar as integrais agora. Vai ficar, olha só o que depende de t, olha só o que depende de z. Essa parte do que depende de z, só tem z aqui, deu justamente uma gama, né? E esse pedaço que só depende do t, vira só esse pedaço que só depende do t. Mas qual é o ponto? Esse pedaço que só depende do t é justamente o que a gente queria integrar. Assim sendo, passa dividindo e dá o que você queria. E isso encerra essa função, essas duas distribuições. Nosso próximo passo, na próxima aula, vai ser falar sobre esperança, no contexto de variáveis contínuas. A esperança ela vai ser dada por uma expressão simples aqui. Basicamente, é multiplicar o valor pelo peso daquele valor e somar infinitamente, né? Somar infinitos caras é passar a integral. Depois a gente calcula a esperança da exponencial. É só botar na fórmula e calcular a integral. Em seguida, calculamos a diferença da gama, novamente, bota na fórmula e calcula a integral. E tem uns teoremas que eu vou pedir a fé de vocês, que tudo que foi feito para a esperança na seção de variável discreta continua valendo. Tem outro teorema aqui, que é um análogo a um exercício que nós vimos para discretas, que você quer integrar g de x, é só substituir o t por g de t. E a demonstração desse teorema é muito parecida com a demonstração desse teorema, ou seja, é só ter fé também. Depois, temos a definição de variância. A definição de variância, a gente pode ignorar bastante toda a teoria de contínua, só olhar para a expressão baseada na esperança. E por que a gente ignora implicitamente, né? É porque aqui a gente vai precisar das variâncias, das esperanças de discretas, de contínuas. Isso tudo é trailer, tá, gente? Não estamos vendo a aula ainda. Um exemplo calculando a variância da exponencial, que é uma continha mais simples. Calculando variância da exponencial ainda. Variância da gama, uma continha, bota na fórmula e faz a conta. Variância da beta, bota na fórmula e faz a conta. Finalmente, alguns exercícios para praticar esses cálculos de esperanças e variâncias. Esse é o assunto da próxima aula. E vamos fazer a revisão, né? Daniel, o que foi que vimos hoje? Era o exemplo. Era de uma normal, não? Era normal. O que, é que a gente queria saber sobre a normal? Era para calcular uma integral. Integral de quê? Queremos uma integral. Mostrar que a integral era igual a 1. Mostrar que a integral era 1. A integral de uma função é igual. Então é isso que a gente quer. Verificar que a densidade da normal é 1. Aí eu te pergunto,
Não foi de qualquer normal que nós fizemos, né? Fizemos só para normal 01. O caso geral ficou para você fazer em casa, no Ixi. conforto do celular. Mas eu te pergunto agora, qual é a densidade da normal? Eu lembro que é 1 sobre. Tem a raiz do π. Tinha e elevado a menos meio. Né? Aí a raiz de 2π. É menos 1/2. É elevado a menos 1/2. Ok. Fica x menos mi sobre sigma. Ali embaixo tudo é sigma vezes a raiz de 2π elevado a 1/2. Não é x não, ali é 1. Vezes x menos mi sobre sigma. Falta só um quadrado ali, né? No x menos isso aí. É quadrado? Agora, no nosso caso, nós queremos. Isso aqui é normal de sigma quadrado. E como fica normal 01? Normal 0,1 vai ficar Sim. 1 sobre raiz de 2π, né? Porque o sigma é 1. A e a menos meio de x quadrado, né? Beleza. Então, juntando as duas coisas que vocês falaram, o que é que a gente queria calcular? O que é que a gente queria provar? Rebeca, o que é que a gente queria provar nesse contexto? Juntando essas duas coisas. A gente queria provar que a integral na reta toda da nossa normal 01 vai dar 1. Então, Isso se está a dito aqui. integral Tá, é. diga. Continue. Mas como a gente tem ali 1 sobre raiz de 2π, a gente só precisava provar que a integral de e elevado a menos x quadrado sobre 2 dava raiz de 2π. Em que intervalo? Do menos infinito ao infinito. Só que como é uma função par, aí a gente pegou do zero ao infinito e aí só ia multiplicar por 2. Bom, então o exemplo ele verifica essa identidade aqui, ó. Como é que faz isso, Rebeca? A gente chamou uma g de t como a nossa função como uma integral de 0 a t dela exponencial é elevado a menos x quadrado sobre 2 dx. Isso tudo elevado ao quadrado. Pronto. Daí, quando a gente encontrar, a gente basta tirar o limite para ter indo para o infinito e tirar a raiz. Ok. E qual foi o teorema mais especial que nós usamos para fazer essas contas? Quer Então, dizer, deixa eu melhorar a pergunta. Quais foram os teoremas que a gente precisou para provar isso? a gente usou o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. A gente usou uma coisa roubada lá que tirava a derivada integral. Certo. Sabe o nome desse teorema? Leibniz. É a regra de Leibniz. E E a gente usou. A primeira coisa que nós usamos foi o. Foi o quê? Queremos derivar essa função, né? O que a gente precisa daqui? tá. Era da O cadeia. quê? Regra da cadeia. Pronto. A demonstração aí vai ser só isso, né? É um exercício de cálculo, basicamente. Regra da cadeia, teorema fundamental do cálculo e regra de Leibniz. É um exercício de cálculo, mas é um exercício de cálculo esperto, tá? Porque não é tão intuitivo fazer as contas. Saber qual conta fazer, na verdade. As contas são fáceis, mas qual conta fazer não necessariamente é fácil. Próximo passo. O que mais a gente viu, Gleidson? A gente foi definir, acho que uma nova variável, não foi? Qual? Eu acho Função vai variável gama. tive E a como era variável gama? gama. A variável gama de parâmetros alfa e beta positivos, né? Então,
se chamarmos de x essa variável, não precisa chamar de x, né? Basta, a gente quer ver a densidade dela, né? Certo. A densidade dela, f de um certo x, f de x, vai ser beta elevado a alfa sobre função gama de alfa, a x elevado a alfa menos 1 exponencial e elevado a menos beta x. É isso, onde gama de alfa é a integral de 0 a infinito de x elevado a alfa menos 1 vezes e a menos x dx. Devia ter usado outra letra ao invés do x, mas tudo bem, funciona. Não, mas tá bom. Gama de alfa mais 1 é igual a alfa gama de alfa, né? E, em particular, se alfa for natural, então gama de alfa é alfa menos 1 fatorial, que é bem interessante. E como é que a gente prova isso? O que a gente precisa fazer? Prova que é o fatorial? Sim. Ou melhor, essa fórmula aqui, né? Como é que a gente prova essa fórmula? Bom, a gente literalmente abre, né? Pega a gama de alfa mais 1, a definição vai dar o quê? Integral de 0 a infinito, x elevado a alfa mais 1 menos 1, que é só alfa, exponencial de menos x dx. Aí isso a gente usa a regra, não é regra, né? Não sei se é regra, é a regra da integração por partes, né? Mas Pronto, por era isso que partes, eu queria. bonitinho, dá certinho. Só integrar por partes, né? Ok. Isso. Rebeca, o que mais nós vimos na aula? Acho que foi antes disso. A gente viu a densidade da exponencial. Certo. Qual é a densidade da exponencial? A densidade é lambda elevado a menos lambda t. Se for maior que zero, é isso. Aí volta a indicadora. Ok. E como é que a gente obteve essa densidade? Aí a probabilidade de ser menor ou igual a t vai ser igual à integral de f. Aí a gente Certo. sabe quem é essa probabilidade e aí deriva os dois lados. Ok. Então, obtivemos derivando a distribuição. Certo. O que mais tivemos, Daniel? A gente viu a distribuição beta. Certo. E como era a distribuição beta? É gama de alfa mais b sobre a gama de alfa vezes a gama de b. Aí eu lembro que tinha. Peraí. Era x vezes menos x. Mas x estava elevado a alfa menos 1. E 1 menos x a beta menos 1. Beleza. Então é isso, pessoal. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos que gostam de probabilidade e estatística. Obrigado por terem assistido. E em caso de qualquer dúvida, pode deixar um comentário que nós iremos responder em um tempo cuja esperança é finita. Valeu!